diz respeito exatamente aqui no que trata, né, da luta antirracista, de mostrar que o racismo é uma criação do capitalismo e do Estado, não foi a escravidão. Isso aqui eu acho que é muito interessante, tem uma passagem que fala exatamente isso, não foi a escravidão que criou o racismo, foi o capitalismo que criou a escravidão e foi o capitalismo que criou o racismo. E da mesma forma, foi o Estado, né, que se utilizou historicamente de diversas formas de racismo para garantir a existência do sistema capitalista e a sua existência enquanto monopólio do uso da força, enquanto órgão de classe para organizar e oprimir a sociedade. E isso aparece bem claramente aqui. E não faltam exemplos também paralelos da realidade brasileira, né? Então, o Estado e o capitalismo criaram o racismo, dependem do racismo, e você não pode criar estratégias que utilizem o Estado e o capitalismo para lutar contra o racismo. Por isso a coerência entre meios e fins. E na realidade ali da África do Sul, a crítica aparece muito contra a CNA, ou ANC na sigla em inglês, que é o Congresso Nacional Africano. Para quem não conhece, é o maior partido da África do Sul, é um partido que guarda muitas semelhanças com o nosso Partido dos Trabalhadores brasileiros, né? O presidente da África do Sul, inclusive, hoje é desse partido. Eles já elegeram alguns presidentes. E a CNA, né, Congresso Nacional Africano, principalmente, ele existe desde o início do século passado, 1914 ou 11, se não me engano, mas ele cresceu e ganhou uma envergadura, uma representação política muito grande na luta pós-apartheid, né? A luta do apartheid e no período pós-apartheid, exatamente por ter adotado uma política de conciliação de classes, né? Então, qual que é a plataforma do CNA? É você criar uma política de conciliação entre todos os negros. Então, colocar dentro da mesma sigla, como se os interesses não fossem distintos, né? A elite negra, né? Os proprietários negros, com os negros mais pobres. E o que a Zabalasa, né, fala disso? Que esse tipo de aliança ela é sempre determinada pelos interesses dos de cima, né, para que a classe trabalhadora entre em aliança com as classes dominantes, né, então, nesse contexto, um partido, um movimento negro, sempre os ideais socialistas, os ideais de libertação da classe trabalhadora que são escanteados, né? É nesse ponto que se perde, porque só tem aliança de classe com o capitalista se você abre mão de lutar contra o capitalismo. E por fim, já fechando, pensar um pouco a questão do empoderamento negro, né? Esse livro foi escrito na década de 90, foi atualizado as informações, e o quanto ele é atual, né? Ele é atual falando do contexto da África do Sul, da década de 90, como você vê algumas atualizações dessa plataforma de divisão da classe, né? Quando o racismo também serve como essa ferramenta para dividir a classe, né? E essa é uma reflexão minha que não está no livro, né? Mas quando eu li, eu fiquei com essa questão muito na cabeça, do quanto o empoderamento negro hoje é vendido, se fala em black money, que a gente precisa ter, né, os negros nos espaços de poder, empresários e dirigentes de empresas, quanto isso só está sendo possível a partir da disseminação da ideologia do empreendedor. Então, quanto a questão do empoderamento negro não vem aí para legitimar uma uberização da sociedade, por exemplo, né? Então, vamos empoderar os negros, mas para isso todo mundo tem que ser um case de sucesso, né? Você tem que ser
empreendedora, quanto isso se relaciona ao rebaixamento, uma precarização das condições de vida, né? Como se vê essa ideologia e como ela ajuda, né, a criar essas divisões, a mexer em nada, né? Então, antes aqui do debate estava conversando com o Felipe, que é um reformismo sem reforma, né? Porque nem para ser reformista, para fazer reformas mais estruturantes serve, né? E eu acho que a ideia é a gente fazer um debate sem falar mais.